Olá, nós estamos no mês do idoso, né? E nós sabemos que existem algumas formas de preparar para a terceira idade ou dos idosos também se prepararem para algumas situações que podem até complicar a vida deles. Por exemplo, questão de memória, né? De raciocínio. Sabia que tem ginástica para o cérebro? Pois é, vamos conversar sobre esse assunto. Nós temos aqui a Alessandra Trentino, que é a diretora franqueada da Supera Ginástica para o Cérebro. Obrigada pela sua presença aqui, Alessandra. Vamos já começar a falar por que o idoso precisa exercitar a mente, o raciocínio. O que acontece, o que é necessário nessa idade aí? Então, bom dia, né? Obrigada pelo convite. Por que é importante o idoso se preparar, né? Hoje o Brasil está envelhecendo, as pessoas vivem muito e as pessoas hoje buscam viver com qualidade de vida. Então, o que acontece? Para entender um pouco, nós temos em nosso cérebro 86 bilhões de neurônios, que são as células nervosas do cérebro. E a partir dos 25, 30 anos, conforme estudos da neurociência, dizem que esses neurônios começam a morrer ou dormir, ainda não se sabem. Então começa a ter essa perda gradativa e natural ao longo da vida. Então uma pessoa que chega aos 60 anos, ela pode começar a ter uma demência. E a maior preocupação é o Alzheimer, que acomete cada vez mais cedo as pessoas. E os estudos do IBGE dizem que o Brasil tem 11 milhões de pessoas com Alzheimer e cada vez mais crescente esse número. Então aí o que o Supera, o que o método vai trabalhar através de ginástica para o cérebro? Vai estar retardando as doenças degenerativas. Então assim como numa academia de ginástica para o corpo, a pessoa vai buscar manter o corpo saudável, ativo, nós trabalhamos também como uma academia de ginástica, mas para o cérebro. Então, até é um comparativo interessante, porque na verdade a gente sabe, e aí isso é muito divulgado, né, que a gente começa a ter perda óssea, perda muscular a partir dos 30 anos, né? E o idoso ele precisa fazer a ginástica para fortalecer a musculatura, para poder até fazer as suas atividades de dia a dia. Então é essa comparação mesmo, o cérebro ele precisa ser estimulado para poder não, de repente, evitar esses problemas? É nessa linha? Sim, nessa linha que fala assim, com o passar do tempo vai atrofiando, vai enferrujando. É exatamente através das atividades de exercitar o cérebro através de ferramentas como a metodologia trabalha, e tem toda essa fundamentação na neurociência, ele vai retardar as doenças degenerativas exercitando o cérebro, porque nós podemos ter uma reserva cognitiva, chamada reserva cognitiva, para que lá na frente, com o passar da idade, não tenha essa perda tão grande. Né? Então, aí as ferramentas que nós trabalhamos vai proporcionar para que essa pessoa mantenha o cérebro ativo. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é modificável, chamada neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que nosso cérebro tem de se modificar conforme é estimulado. Ele pode ter a perda, mas também ele pode ter o ganho, exercitando essas conexões entre um neurônio e o outro, que são as células nervosas, elas se fortalecem e aumentam, tornando o cérebro sempre ativo. Então, o próprio estudo da neurociência diz que nós podemos manter o cérebro ativo até o fim da vida, exercitando, estimulando. E aí é isso que o método traz, né? Através de novidade, variedade, o desafio crescente, o cérebro precisa ser desafiado e de forma crescente ele vai proporcionar esse ganho. Então você fala em reserva cognitiva, isso significa que não é só para idoso, você precisa começar a, de repente, trabalhar essas técnicas, esses exercícios, né? Essa neuróbica aí, desde cedo. Vocês, a partir de que idade já se pode utilizar essas técnicas? Então, nós trabalhamos com um perfil de idade a partir de 6 anos sem limite de idade. Quando a gente fala no idoso a prevenção, é que ele pode, a partir já dos 30, 40 anos, já começar a exercitar para prevenir. Aí, assim, o que muda do perfil de idade é o objetivo. Crianças é para melhorar o desempenho escolar, para melhorar o foco, a atenção, concentração, raciocínio lógico. Nós temos perfis de concurseiro, vestibulando, que consegue ter um raciocínio mais rápido,
consegue otimizar o tempo na hora da prova, diminui a ansiedade. Então, além das habilidades cognitivas, que é responsável pela atenção, concentração, percepção, memória, criatividade, as habilidades socioemocionais também são estimuladas, como autoconfiança, autoestima, motivação. E aí, por isso que os perfis é conforme cada um tem um objetivo. Tem profissionais de todas as áreas que hoje busca exercitar o cérebro, além de diminuir o estresse do dia a dia, buscar a qualidade de vida, buscar o foco, a memória, as pessoas chegam a memória falhando. Cada vez mais cedo as pessoas chegam com a questão da memória. E aí a gente fala, não é a memória que está sendo afetada, é a falta de atenção. Se não tem atenção no que faz, não se lembra. E aí um público cada vez crescente é a terceira idade, que busca essa qualidade, né? Hoje a terceira idade, ela vive muito, então ela busca formas, estratégias de estimular. Você falou em concurseiros, existem, por exemplo, muitos que se preparam para várias áreas. Aí, de repente, tem aquela dificuldade na bendita da matemática, na lógica, que tem caído em muitos concursos, né? A pessoa, ela consegue, se ela teve dificuldade uma vida inteira no período escolar, ela consegue vencer essa barreira dessas disciplinas, digamos, que são, às vezes, mais desafiadoras para elas? Com certeza. Porque assim, nós trabalhamos com atividades que vai estimular o raciocínio lógico matemático. Então vai fortalecer mesmo essas conexões, vai aumentar o processamento dessa área cognitiva, proporcionando à pessoa que consiga ter um aprendizado melhor, mais fluido. Por quê? Primeiro, o estímulo da atenção, né? O foco, a atenção, a concentração. E com isso flui mais o aprendizado, principalmente na questão lógica, matemática, né, que acaba sendo algo que a maioria dos brasileiros, dragão, né, tem um trauma, né? O dragão, né? Mas a pessoa que é boa em raciocínio lógico, ela é boa também em outras disciplinas, porque tudo envolve cálculos, né? Para o idoso, a gente ouve muito falar, o idoso aposentou, né? Então ele tem que ler muito livro, ler jornal, ler revista, fazer palavras cruzadas, né? Jogar xadrez, dama, tudo isso são atividades. Agora eu queria que você dissesse assim, que tipos de atividades mais eles podem fazer? Perfeito, porque é importante fazer palavras cruzadas, ler um livro é muito importante para o cérebro. O que é interessante para que ele tenha sempre o desenvolvimento, o estímulo, é o desafio ser crescente. Se ele faz palavras cruzadas e o desafio fica sempre o mesmo, muito fácil, sempre fácil, não tem o estímulo para o cérebro. Aí como que nós trabalhamos no Supera? São através de várias ferramentas e atividades. E uma das principais ferramentas é o Abaco. As pessoas devem estar até curiosas aqui, porque a gente está nessa câmera aberta, você está vendo, isso daqui não é enfeite não, gente. É uma ferramenta também que ela trouxe para mostrar como é que funciona o Abaco. O Abaco é um instrumento muito antigo, na verdade, instrumento de cálculo, é o primeiro instrumento de cálculo que surgiu na humanidade, né? Ainda dizem que é origem chinesa, na China chama Suanpan, tá? Mas veio para o Brasil pelos japoneses. No Japão chama Soroban. Mas através de cálculos, a pessoa estimula, vai potencializar, através das operações matemáticas, soma, subtração, multiplicação e divisão, vai potencializar o foco, a atenção, a rapidez de raciocínio, criatividade, memória, coordenação motora fina, porque tem um modo de manuseio, disciplina, regras. Então, essa ferramenta estimula várias habilidades cognitivas. As gerações atuais, acho que nem conhecem, talvez muitos nem nunca ouviram falar, né? Mostra um pouquinho pra gente, faz um exemplo pra gente, uma demonstração de como utilizar o Perfeito. Abaco. Então, essas bolinhas nós chamamos de contas, tá? Eu vou definir uma dessas contas vermelhas para ser a coluna da minha unidade, o referencial da unidade. Eu vou definir essa coluna aqui, tá? Cada conta de baixo representa 1. Toda vez que eu subir essa conta, eu estou somando. Quando eu descer, eu estou subtraindo. Então, se eu somo 1 mais 1, eu tenho
2. Mais um, 3, mais um, 4. Vou começar a te desafiar, tá bom? Não faça isso. Tirar o cérebro da zona de conforto é importante, viu? Como diz a minha filha, eu sou de humanas. Então, porque o cérebro ele é inteligente, mas ele é preguiçoso, verdade, tá? É verdade. Então, quando a gente foge da matemática, mais ainda. Exatamente. Então, eu tenho 4, certo? Essa conta de cima representa 5. Toda vez que eu desço, eu somo. Quando eu subo, eu subtraio. Então, se eu tenho 4 mais 5, 9, que totaliza a minha unidade, tá? Eu já começo a trabalhar aqui do lado direito aqui, a dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Mas vamos focar na unidade, certo? Tudo que tiver encostado nessa régua horizontal é o resultado, certo? Então, você enxerga o resultado, é concreto. É mais fácil aprender de forma concreta do que abstrair. Então, eu tenho 9. Se eu tirar 5... Aí, 4. Perfeito. Menos 2. 2. Mais 5 menos 1. Eita. Aí, ó, Devagar. tira a conta convencional. Foca no resultado. Então, nós começamos a trabalhar aqui a memória de trabalho, essa memória recente, que a gente precisa sustentar a informação. É o que você está dizendo, tira o foco, a gente está muito preso naquela coisa da decoreba, inclusive, né? Porque, por exemplo, a minha geração dos mais de 40 tiveram que decorar a tal da tabuada, né? Tiveram que, sabe, ficava de castigo atrás da porta se não conseguisse fazer a tabuada, né? Então, isso que você... É tirar da zona de conforto o cérebro, é tirar o cérebro da zona de conforto. E aí é difícil inicialmente porque é uma novidade, mas logo vai ficando fluido. Porque a gente fala da questão da atenção, para se atentar muito à atenção, ficar no piloto automático, porque sempre, todos os dias, faz as mesmas coisas, vai para o trabalho pela mesma rota. A história da estrada do boi, né? Que você vai sempre seguindo e vai criando aquele caminho, você não procura outras alternativas. Sempre aquela rotina, mesa de trabalho, tudo está no mesmo lugar, sempre se alimenta no mesmo local da mesa, dorme no mesmo local da cama. Até me lembrei de uma situação que eu já ouvi também, essa história de você estar no mesmo lugar. Por exemplo, se você numa noite resolve dormir do outro lado, o casal no caso, troca de lado, né? Ou você é solteiro, você de repente resolve dormir com a cabeça do lado do pé, ao contrário. Isso gera, às vezes, um desconforto. É isso daí que é você desafiar o cérebro. Essa sensação de desconforto uma forma de É uma forma, porque está no piloto automático, né? Então, ali é muito confortável. Quando sai dessa rotina, o que acontece, dá esse desconforto. E aí áreas do cérebro ali, através dos sentidos que estão ali quietinhos, os neurônios adormecidos, eles vão reagir, vão acordar. Então isso que é importante. Aí como, por exemplo, escovar os dentes com a mão contrária. Vai estar estimulando, porque a mão de domínio é geralmente a direita. Então vai estar estimulando outras áreas do cérebro. Você tomar banho de olhos fechados. Então a gente chama isso de neuróbica, a neurociência chama de neuróbicas, que é aeróbica para os neurônios, né? Quebrar a rotina. Então, fazer coisas diferentes, sentar no outro lugar da mesa, pegar um outro percurso para ir para o trabalho ou levar o filho para a escola. Aquela história de ir na sala de aula, isso a gente vê muito em faculdade, porque às vezes na escola de ensino fundamental, os professores já marcam os lugares dos alunos, você tem ali seu lugar, mas às vezes na faculdade a gente repete isso. A gente entra e vai sentar sempre no mesmo lugar, na mesma região. Exatamente. Né? Então, quer dizer, tudo isso são atividades que você pode desenvolver, trabalhar o cérebro. Pode fazer atividades simples no dia a dia, né? Quebrando a rotina. Até em casa, comendo, fazendo alimento com a mão contrária, experimentando alimentos que não gosta de sabores diferentes, estimulando os sentidos, né? Ouvindo músicas que às vezes não gosta. Então, é sair dessa zona de conforto. Porque quando eu falo da questão da atenção, que é até grave, que uma pessoa está condicionada a ir sempre para o trabalho naquele horário, por aquele caminho, ela sai da rotina. Por exemplo, o pai sai da rotina para levar o filho para a creche. O que ele faz? O que ele pode fazer? O piloto automático, ele vai para o trabalho. Ele pega a rota e esquece a criança no carro. Isso já aconteceu, Já aconteceu. É muito casos graves de morte de criança por causa disso. Mudou a rotina
e aí... É uma tragédia, né? dentro do Então carro. precisa estimular a atenção. Olha só. Né? Que outros Desculpa. instrumentos vocês utilizam? Então, também, além do ábaco? ábaco, nós trabalhamos uma apostila de exercícios cognitivos que envolve palavras cruzadas, hashi, sudoku, kakuro, várias atividades e de forma que é o desafio sempre crescente. Trabalhamos também os jogos, ao contrário, as pessoas acham que os jogos são para brincar, divertir também, mas ele tem uma função, ele vai estimular, chamada nas funções cognitivas, as funções executivas, responsável pelo planejamento, estratégia, organização. A cada jogada o aluno ele tem uma evolução do pensamento à ação, então isso aumenta a autoconfiança também, a autoestima, se sente capaz de vencer um desafio, superar um obstáculo, um desafio. Temos as neuróbicas, que são atividades, né, quebra a rotina, acabei de dar algumas dicas. Tem as dinâmicas em grupo também, que vai desenvolver o relacionamento interpessoal, intrapessoal, a capacidade de se expressar, o trabalho em equipe. E voltando no idoso, o idoso, como ele vai perdendo as funções ao longo da vida, as funções cognitivas, ele vai se isolando, então ele vai ficando desmotivado, ele vai ficando deprimido, é perigoso ter uma depressão. Então ali naquela socialização, nessa interação com o outro, também é importante para a autoestima desse idoso, né, para a motivação. Uma coisa que me veio agora, às vezes os parentes não têm paciência para lidar com o idoso, mas, por exemplo, um idoso que ele ainda consegue comer sozinho, mas às vezes ele é um pouquinho mais devagar, ele demora mais para colocar aquela comida no prato, ele quer fincar ali, sei lá, um grão e ele fica... É importante que a pessoa não ajude, entre aspas, a fazer aquela tarefa, deixar com que... Isso é um desafio também para o idoso. Com certeza, porque é importante ele, no ritmo dele, conseguir fazer essas atividades do dia a dia, até para ir estimulando, porque se fica parado, o cérebro parado, os neurônios parados, vai atrofiando mesmo, né? E hoje, assim, o que acontece com pessoas que vai tendo a demência, que a principal delas é o Alzheimer, ele começa a ter essa morte dos neurônios nessa área da memória, né? A memória de trabalho, essa memória recente. As memórias que foram gravadas ao longo da vida, em todo o córtex cerebral, ele fica ali preservada, né? Então, ele acomete primeiro a memória, então ele precisa, quando estimulado, ele pode voltar a manter essa memória ativa, né? Enquanto isso pode prevenir o Alzheimer, a ginástica, ela pode, por exemplo, fazer com que, às vezes porque é uma doença, pode ser genético, enfim, né? Ela vai um dia aparecer, mas isso pode retardar também, por exemplo, o aparecimento? Sim, sim. A pessoa exercitando o cérebro, ela pode retardar de 3 até 6 anos essa doença, né? As doenças degenerativas do cérebro, conforme os estudos da neurociência. Para a gente encerrar, a conversa está muito boa aí, eu estou vendo, a gente já tem acho que quase 20 minutos de bate-papo aqui, Alessandra, mas assim, eu acho que é uma dúvida certamente que o internauta deve estar agora. É caro? Qual é o investimento que a pessoa precisa ter, por exemplo, para fazer esse trabalho com a Supera? Então, eu sempre falo assim que o custo-benefício que ele vai ter, o investimento é baixo, né? Então, assim, não é um valor alto. A gente sempre, inclusive esse mês agora de outubro, nós estamos com um super desconto da franquia mesmo. As aulas acontecem uma vez por semana com duração de 2 horas. Então nós convidamos... Dá para se programar, né? Dá para se programar, né? O período do curso são de 18 meses, porque os resultados são a médio e longo prazo, porque assim como exercitar o corpo leva um tempo para resultado, o cérebro também, como músculo malhando, apesar de não ter músculo, né? Mas assim, a pessoa ela tem um ganho a médio e longo prazo, então o Supera garante resultados efetivos com esse período de curso. Tem todo o material que é didático, que é adquirido, inclusive a ferramenta Ábaco, o Tangram, que é um jogo também de 7 peças que trabalha na apostila Abrindo Horizontes. Então tem todo... como você tem um investimento em línguas, né? Sim. Um curso básico de línguas deve durar disso, no mínimo isso também, né? Sim, exatamente. Aí equipara mais ou menos
ao investimento do inglês. Tem diferença, tem níveis assim de mensalidades, como é que ou é um valor? É um valor só para toda a faixa etária. Você pode falar o valor aqui ou não? Olha, Melhor deixar as pessoas procurarem? Então, geralmente assim, a gente com essa promoção desse mês, a mensalidade de 370 está 290, nós estamos com 25% de desconto. Então tá um valor, sempre a gente busca em parceria com a franquia, a gente conseguir desconto para as pessoas que querem exercitar, que querem estimular. E o que eu falo? Por que eu falo que o investimento é baixo pelo custo-benefício? Porque não tem efeito colateral, às vezes não precisa usar o medicamento. Então, aí às vezes você vai economizar em outras coisas, lá né? no futuro, remédios, em terapias, em outras coisas que para Exatamente. curar uma doença que Exatamente. Às vezes, né? A criança, por exemplo, que ela tem um déficit de atenção, às vezes ela é medicada, né? Mas com a prática, nós já tivemos alunos no Supera, com a prática do Abaco a longo prazo, o médico tirou o medicamento, porque ele já conseguia ter uma atenção mais concentrada para aprender com maior facilidade, né? Então, o ganho que essa criança tem no ter o efeito colateral, não ficar dependente do medicamento, né? Então, ele pode, de forma natural, conseguir ter um ganho que ele acaba não tendo esse gasto e todos esses outros problemas de saúde que pode afetar, né? Tá ótimo, muito obrigada pelas suas explicações, pela sua presença aqui. Fica esse recado também aí, né? Precisamos fazer a nossa ginástica cerebral, a nossa neuróbica, né? Exatamente. Eu que agradeço e quero convidar todos para que façam uma aula gratuita demonstrativa no Supera. Nós temos 2 unidades aqui em Cuiabá, uma no Jardim das Américas e uma no Quilombo. Eu posso passar o telefone? Sim. Então, a unidade Quilombo, o telefone é 21 27 4908. Tá? Esperamos todos vocês. Estão todos convidados para uma aula demonstrativa lá no Supera e conhecer os benefícios e as ferramentas, né, os benefícios de exercitar o cérebro. Pelo que eu vi aqui do Abaco, acho que eu vou precisar também. Alessandra, muito obrigada. Sucesso aí para vocês. Obrigada, eu agradeço, tá? Bom dia. Nós conversamos com a Alessandra Trentino, diretora franqueada da Supera Ginástica para o Cérebro. Vou repetir aqui o telefone para você, se quiser fazer aí essa aula experimental, conhecer, aproveitar aí o desconto do mês de outubro, né? Anote aí, 21 27 49 08. Falamos um pouco sobre a importância de se exercitar o cérebro para prevenir doenças na terceira idade, para também quem precisa se preparar aí para concursos, para provas, para crianças que têm problemas, às vezes com déficit de atenção, ou precisam ter um pouco mais de disciplina, aprender a estudar. Então, tudo isso aqui nessa entrevista você pode compartilhar acessando o RD News lá no RD TV, o canal no YouTube ou mesmo pelo Facebook. A gente se vê na próxima.